Oi, gente! Hoje eu resolvi gravar um vídeo. Fazia tempo que eu não gravava. Resolvi gravar um vídeo para falar um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo, que é um assunto aí que está bem presente na minha vida, que eu tenho, né, trabalhado com isso, estudado muito isso. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que cada vez mais tiver informação, se a informação for disseminada, as pessoas compreenderem, cada vez mais a gente consegue ter mais inclusão, um ambiente mais saudável, né, para todos, né, tanto as pessoas que estão ali ao redor, que não sabem lidar, quanto as pessoas, as crianças que estão dentro do espectro. Então, eu acho que sempre a informação é o que vai ajudar cada vez mais a gente se desenvolver e a gente melhorar. Então, o que é o transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele vai afetar principalmente três aspectos, que é a interação social, a comunicação e o comportamento da criança. Então, geralmente, quando a gente vê ali, né, uma criança que está dentro do espectro, você vê que ela é mais isolada, ela tem muita dificuldade de interagir com as outras crianças. Muitas vezes ela tem comportamentos estereotipados e ela tem, às vezes, dificuldade de se comunicar, até de comunicar, expressar o que ela está precisando, o que ela está querendo, o que ela está sentindo. Então, o transtorno, ele afeta principalmente essas três áreas. Peraí, não está passando. As principais características, então, são essas, né, que estão aí, que é a dificuldade de interpretar as emoções dos outros. E então, muitas vezes, a criança, ela não consegue entender que você está ali dando bronca nela, que você está bravo com ela, porque ela tem muita dificuldade de conseguir interpretar as emoções do outro, ela tem dificuldade de fazer ali a leitura das nossas expressões faciais, e por isso que muitas vezes acaba apresentando riso em momentos inadequados, tal, mas é por causa disso, por causa dessa dificuldade de interpretar ali, né, o momento, o que está acontecendo, qual que é a emoção do outro. Então, não é que a criança, a pessoa que está dentro do espectro autista, que ela não é empática, né? Ela só tem dificuldade. Se você falar para ela que você está triste, que você se machucou, ela vai sentir também. Ela é empática, ela tem sentimentos, não é que ela é fria nem nada disso, ela só tem mesmo a dificuldade da interpretação das emoções do outro. Aí ela tem a dificuldade de estabelecer relações sociais, né? Como eu disse no slide anterior, que é um dos pilares ali que afeta, né, nesse transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ela tem dificuldade de estabelecer essas relações sociais. Só que com isso também não é que a criança ela não gosta de brincar, ela não sabe brincar, ela não sabe se aproximar do outro. Por isso ela precisa ali da mediação do adulto para conseguir ajudar ela, auxiliar ela a poder brincar, a poder interagir, porque ela tem dificuldade em estabelecer as relações sociais. Ela tem dificuldade no contato visual, né? Geralmente a criança que está dentro do espectro, ela não faz contato visual, ou quando faz, assim que você olha para ela, ela desvia o olhar, enfim, ela tem muita dificuldade nisso. Pode apresentar os risos inadequados, até por conta dessa questão de interpretar a emoção dos outros, né? Então, às vezes, ela não. Você está dando bronca ali e ela está rindo, porque ela não consegue compreender, ela não consegue interpretar. Então, pode apresentar esses risos inadequados. Não é que a criança é debochada, que a criança não está ligando ali pela bagunça, pela birra, ou seja lá o que foi que ela fez, e você está conversando com ela e ela rindo. É porque realmente é uma característica da criança. Eles têm muita dificuldade na linguagem, então muitas vezes nem eles conseguem entender ali o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando, então acaba chorando, fazendo birra, batendo com a cabeça na parede, procurando formas de se autorregular, enfim, é complicado porque eles têm bastante dificuldade nessa linguagem, dificuldade de contar o que aconteceu ontem, o que aconteceu na escola, enfim. Eles têm comportamentos estereotipados, geralmente. Eu falo geralmente porque todas essas características que eu estou
passando, não são todas as crianças que apresentam todas, por isso que a gente fala que é um espectro, porque a criança ela pode ter mais facilidade no contato visual e mais dificuldade na linguagem, e o amiguinho dela ser o oposto, ter mais facilidade em uma área e mais dificuldade em outra. Então, não existe ali um padrãozinho, uma tabelinha, que você vai lá e vai fazendo o check, cumpriu todas, então a criança está dentro do espectro. Não, existem essas características que são as principais ali, as mais comuns, mas não é porque a criança não faz contato visual que ela é autista, ou ela não é autista porque ela faz contato visual. Por isso que o diagnóstico, vou falar um pouco mais para frente, é um pouco mais complicado. Então, geralmente tem os comportamentos estereotipados, o principal deles acho que é o flapping, né, que é aquele movimento assim. Eles têm interesses limitados, hiperfoco, e eles têm inflexibilidade para mudança de rotina, precisa ali sempre ter uma rotininha, eles precisam disso, isso dá segurança para eles, então é importante existir uma rotina, e se não for ter a rotina, ou a rotina for ser quebrada, eles precisam ser avisados previamente para que aquilo autorregule eles, para que eles consigam se antecipar a essa mudança, não ser pegos desprevenidos. Bom, as causas e o diagnóstico. As causas elas ainda não são identificadas, mas já existem pesquisas que rastrearam que existe mais de 100 genes que estão envolvidos aí no transtorno do espectro autista. Então, ele tem uma questão genética na causa do autismo. Não é como, por exemplo, a síndrome de Down, que tem lá o cromossomo 21, que quando existe a trissomia do cromossomo 21, é a síndrome de Down. Não, mas existe a causa genética, existem genes ali que estão diretamente ligados ao transtorno do espectro autista. E existem as questões ambientais. O que eu quero dizer com isso, com as questões ambientais? Existem questões do ambiente que podem interferir para aumentar a probabilidade do diagnóstico do transtorno. O que acontece? O diagnóstico não, né? Da criança vir a nascer com o transtorno. Por quê? Já foi verificado que pode acontecer de a mãe ter alguma doença durante o parto, alguma carga viral, usar alguns medicamentos e isso interferir no neurodesenvolvimento da criança durante a gestação. A mesma coisa sobre pais idosos, também pode acontecer por causa de gestação tardia, de aumentar a probabilidade, né, da criança ter o transtorno por causa, né, do neurodesenvolvimento. Então, hoje existem pesquisas que indicam isso, né, a questão genética e esses aspectos ambientais que fazem com que aumente a probabilidade, mas ainda não tem uma causa definida ali, identificada, específica. E o diagnóstico, ele é muito complicado, porque ele é comportamental, ele não é um diagnóstico que você consegue fazer ali um raio-x e tem um exame de imagem que você consegue ver que a criança está dentro do espectro. Então, ele é comportamental, porque é feito, né, diversos testes, análises, que aí vão verificando esses comportamentos, que aí consegue colocar a criança dentro do espectro ou não, trazer para outro diagnóstico. Inclusive, existem outras comorbidades que podem estar junto com o transtorno do espectro autista ou não, como, por exemplo, o TOD e o TDAH. Então, muitas vezes tem ali alguns comportamentos do TDAH ou do TOD que são parecidos com algumas características do TEA. Então, por isso que precisa ser um profissional especializado, que entenda do assunto, que consiga fazer esse rastreio, essa identificação, esses testes bem específicos, porque eu já tenho escutado muito por aí, crianças que às vezes, só porque não olha nos olhos, é diagnosticada com autismo, e não é simples assim. Não é uma única característica que vai colocar a criança dentro do espectro. Os comportamentos. Então, eles têm comportamentos típicos, que é aquela dificuldade do processamento de informação, né? Que é como se fosse um congestionamento, né?
no processamento cerebral, me fugiu as palavras. Então, eles têm uma dificuldade no processamento de informação, eles têm um excesso de sensibilidade à luz, ao som, à textura, por isso muitos acabam tendo, né, a questão da restrição alimentar. Tem a mudança de rotina, que também deixa, né, ele sobrecarregado, a fome, o cansaço, o mal-estar, tudo isso causa coisas ruins dentro da criança, né? Um incômodo. Imagina, você tá lá morrendo de calor, você vai lá e liga o ventilador, você tenta acabar com aquilo. E aí imagina uma criança que não entende direito o que está acontecendo, que ela tem ali uma dificuldade nesse processo de informação, uma hipersensibilidade, dificuldade de mudança de rotina, e ela não sabe se comunicar, ela tem dificuldade com isso, então ela vai ficar irritada, ela vai ter as crises de birra, vão ter comportamentos estereotipados até para se autorregular. Então, esses comportamentos típicos da criança com transtorno do espectro autista, muitas vezes é resultante dessas questões. Então, é muito importante a gente observar a criança, né? Geralmente, as coisas comportamentais, se está com frio, né? Se está com calor, a gente dá indícios, e a criança dentro do espectro também vai acabar dando indícios disso. Questão de horários e etc. Então, tem muitas coisas que a gente consegue prestar atenção, observar, para evitar que a criança esteja nesse desconforto e acabe tendo esses comportamentos, né, típicos, que acabam, às vezes, sendo agressivos, pode ali envolver a questão do beliscar, morder, chutar, quando tem ali muitos estímulos sonoros, tapar os ouvidos, gritar, chorar, ter aquelas crises de birra, colocar objetos na boca ali fora porque existe a questão do desenvolvimento infantil, que tem ali uma faixa etária que acaba sendo comum e tal, mas nesses casos acaba passando dessa faixa etária, acaba sendo, né, ali além do que seria o típico, né, para essa questão oral. Então, a criança pode cuspir, pode destruir, jogar tudo, bater, enfim. Então, esses são comportamentos e muitas vezes eles estão ligados a esse desconforto, a essa falta de habilidade em se comunicar e na linguagem, enfim. Na escola, bom, a criança que está dentro do espectro autista, ela tem uma necessidade educacional especial. Ela precisa de adaptação curricular e um manejo. A maioria não aprende pelos métodos tradicionais. Elas podem ter sensações e surpresas desagradáveis, dificuldade em compreender frases complexas, pensamento dela é concreto e literal, e não saber brincar. Essas são as principais características ali que a gente vai encontrar na escola e que a gente precisa saber trabalhar. A necessidade educacional especial, o que ela envolve? Não é que a criança tem que estar numa escola especial ou ela tem que ser tratada diferente, não. Mas muitas vezes ela não vai aprender da mesma forma que uma criança típica. Então, ela vai ter ali a necessidade de um método específico para ela. Ela precisa de que alguns materiais, algumas formas de falar, de explicar, sejam mais adaptados a ela. Então, por isso precisa dessa adaptação curricular, desse manejo, porque ela é como se ela funcionasse, ela tivesse uma maneira de ver o mundo de forma diferente, vamos dizer assim. Então, ela não vai aprender, geralmente, né, não vai aprender com os métodos tradicionais. Então, ela vai precisar ali de que ela tenha algo adaptado para ela. Porém, é muito importante que ela esteja ali na sala, junto com as crianças ali da faixa etária dela, do nível de desenvolvimento, que ela acompanhe essas crianças, tendo apenas essas adaptações para facilitar ela, sendo facilitadores para ela,
mas que ela esteja ali acompanhando, que ela não tenha ali um tratamento diferencial, que ela não seja colocada de lado, excluída, porque é muito importante, ela já tem esse déficit na questão social, ela já tem esse déficit, né, dos amigos, do brincar, do se comunicar, e se você isola ela para ela aprender em outra sala, de outra forma, etc., os alunos típicos vão avançando e ela acaba ficando atrasada, ficando para trás. Então, o ideal é ela acompanhar ali, né, o que está sendo proposto para toda a sala, mas com essas adaptações, né, com esses manejos, para que ela possa aprender da forma que seja mais fácil para ela. Eu vou dar um exemplo que eu trabalhei com uma criança que estava muito, muito envolvida, adorava, porque eles têm esse interesse restrito, eles têm um hiperfoco, e ela estava muito, muito inteirada ali, muito falando só da turma do folclore. Gostava muito da turma do folclore, e no momento de fazer ali os numerais, né, que a sala estava aprendendo, essa criança ela não conseguia fazer o numeral, ela não conseguia acompanhar ali o formato. Então, eu tentei de algumas formas, mas tive a ideia de usar a turma do folclore para conseguir trabalhar com ela. Então, eu coloquei, por exemplo, o Saci, e aí fiz o pontilhado do número e lá embaixo o gorrinho dele. Então, fiz ajuda o Saci a pegar o gorrinho. E nisso foi fazendo, e a criança conseguiu fazer lá o número 2, e depois fui utilizando os outros personagens da turma do folclore para ela levar sempre até algum lugar, né? Por exemplo, a Cuca, para ela ir até ali o caldeirão com as poções mágicas, enfim, todo aquele assunto que era de interesse dela, para ela conseguir ali acompanhar o restante das crianças. O pensamento concreto e literal é aquela questão que eles não entendem, assim, muitas vezes piada, eles não entendem muitas vezes ironias. Então, não adianta você virar para a criança e falar assim, não enche o saco. Ela não vai entender o que você está falando. E frases complexas também não. Geralmente, o ideal é você falar o nome da pessoa, Joãozinho, por favor, me dê o livro. Então, o nome e a instrução, né? Ou então, o nome, a instrução e o que vai acontecer posterior. Por exemplo, João, guarda o livro que vamos comer. Sempre estruturas simples que facilitem o entendimento da criança. Exatamente por ela ter esse pensamento concreto. Não adianta você falar assim, não enche o saco, hein? Larga esse livro e vai comer. Para ela vai ser muito complexo de compreender esse tipo de frase. E a questão do não saber brincar, que eu disse, que não é que a criança não quer brincar, muitas vezes ela não sabe como aproximar, como brincar. E você pode pegar ela, pode pegar um amiguinho e ajudar ali na interação, ajudar, ensinar ela a brincar, porque ela é criança, ela gosta, assim, de brincar. Ela vai se desenvolver e ela vai ter interesse em brincar e interagir com as outras crianças, dentro das limitações dela. A gente precisa lembrar que a gente está falando de uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Não adianta você querer mudar ela para que ela se encaixe ali nos comportamentos de uma criança típica. Isso acaba sendo cruel. O que você pode fazer é ajudar ela a não ter um sofrimento, né? Ficar isolada, não ter desenvolvimento, não aprender a ler, a escrever, enfim. Então, quando, né, eu falo sobre todas essas dicas, enfim, essas questões, é para ajudar, para facilitar, né, a vida dessa criança dentro do meio escolar, ou até mesmo ali com os primos, dentro da família, enfim. Bom,
O que ajuda bastante a criança na escola? Ela tem esquemas visuais, rotinas. Como ela tem dificuldade na linguagem, muitas vezes não entende frases complexas, fazer ali um esquema visual de rotina ajuda muito. Então, por exemplo, colocar ali, ó, a gente chega, vai cantar a musiquinha, vai fazer uma atividade, vai para o parquinho, vai para o lanchinho. E muitas vezes facilita também, até se você vai uma criança e monta junto, e depois a cada atividade que foi feita, você retira. Então, por exemplo, nós já fizemos a atividade, então retira ali do quadrinho essa atividade. Ou se você nem consegue, né, fazer ali, se de repente precisa improvisar uma rotininha ali, um esquema visual, você pode fazer um pequeno desenho ali na lousa, numa folha sulfite, em algo assim. O ideal é que o aluno dentro do espectro se sente próximo ao professor, para que o professor possa, né, dar esse auxílio, essa ajuda, que ele tenha os mesmos recursos e estímulos que o colega, que foi o que eu falei no slide anterior, que você não vai tirar ele da sala, excluir ele, que isso você vai acabar prejudicando o desenvolvimento dele. É adaptar, né, ali ó, a grade curricular para que ele consiga acompanhar, mas é sempre pensando nos mesmos recursos, nos mesmos estímulos do colega. Sempre antecipar o que vai acontecer. Numa situação, eu precisei ir embora um pouco antes. E existia ali uma rotina, né? Que era o almoço, a sala de vídeo e uma atividade comigo. E eu ia precisar ir embora mais cedo, de última hora que isso aconteceu. Então, eu peguei uma folha sulfite e eu simplesmente desenhei o prato de comida, almoço, desenhei a atividade e depois desenhei a sala de TV, porque eu ia precisar inverter a sala de vídeo com a atividade que eu fazia, porque eu precisava ir embora mais cedo. Então, eu peguei, né, já logo que eu fiquei sabendo, né, que precisaria ir embora mais cedo, eu peguei uma folha sulfite e fiz um esqueminha ali, um desenhinho. E foi muito mais tranquilo da criança aceitar essa mudança de rotina naquela situação específica, porque nem sempre a gente vai conseguir prever as mudanças, as alterações, acontecem imprevistos, mas ali dentro do imprevisto que a gente conseguir ajudar ela, né, antecipando essa mudança, o que vai acontecer, ajuda muito, e inclusive a rotininha é importante por isso. Usar marcos de tempo também são muito importantes, como, por exemplo, depois do almoço, tem a sala de vídeo. Então, ele sabe que depois do almoço ele vai para a sala de vídeo. Depois do lanchinho, a tia Pri vai embora. Então, ele sabe que depois do lanchinho, a tia Pri vai embora. Muitas vezes, termina o lanchinho, ele já está falando tchau, tia Pri, porque é a rotina dele, ele sabe. E como, né, a criança, de forma geral, ela já não tem ali dimensão de tempo, espaço e tal, a criança dentro do espectro, ela tem ainda aquela complexidade da rotina, de, né, às vezes se sentir um pouco perdido, vamos dizer assim. Então, usar esses marcos de tempo ajudam bastante. Mediar sempre a relação com outras crianças, por causa, né, da dificuldade que ela tem na interação social. Então, não é que ela não gosta das outras crianças e ela não quer brincar, insisto nisso, é porque ela não sabe. Então, você mediar, você vai ajudar ela. E sempre tentar prever essas crises através de comportamentos, porque, como eu disse anteriormente, as crises estão ligadas ali a coisas ruins que ela está sentindo, a desconforto. Então, assim, por exemplo, hoje está muito barulho, está tendo uma construção aqui do lado, esse barulho está atormentando. Então, vamos pegar um horário ali, um espaço, tentar ir numa sala mais tranquila, tentar desviar o foco disso. O tempo mudou, tá frio, então já vamos pôr a jaqueta, entende? Coisas assim, pequenas que podem prever essas crises de comportamento. Aqui estão alguns exemplos dos esquemas visuais que eu utilizei. Então, por exemplo, todos os meses, essa criança específica, né, chamando ele de João, ele precisa bastante, ele gosta bastante de calendários, né, ele entende bastante, então
Eu monto esse calendário todo começo de mês e juntos a gente cola as figurinhas que é dia de escola e as figurinhas que são o dia de ficar com a família. E aí, quando existem festas diferentes, coisas diferentes, a gente coloca ali um feriado, por exemplo, ali no dia 16, que foi um feriado, então, a gente colocou ali a figurinha da família e eu expliquei para ele que era um feriado e por isso, né, não iria ter aula, ele iria ficar com a família dele. No dia 25 que teve a festa junina, então para ele já se preparar. Então, lá desde o dia 1 de junho, ele já sabia que no dia 25 teria a festa junina e ele ficou animado, estava empolgado para dançar, porque ele já estava preparado para isso. E ali no dia 30, que está os aniversariantes do mês na escola, eles fazem a festa do aniversariante do mês. E geralmente essa festa ela é na última sexta-feira. E ele sabe disso. Então, assim que eu peguei esse calendário, ele disse para mim: dia 24 é aniversariantes do mês. Só que nesse mês específico, como ele antecede as férias, ia ser no último dia do mês, no dia 30. Então, eu já antecipei ele, expliquei que esse mês ia ser um pouquinho diferente e que no dia 30, que seria a festinha ali dos aniversariantes do mês. Ele gosta de diariamente fazendo xizinho nos dias que passaram e circulando o diazinho que ele está. E ali do lado tem um exemplo de abril, que eu precisei mudar a minha rotina, eu ficava em determinados horários, e depois eu precisei alterar a minha rotina. Então, eu coloquei lá, né, que, primeiro você chega e vai ficar tal. E aí, depois a tia Pri chega e vai ficar com outros amiguinhos. E aí, depois você almoça, a tia Pri almoça, e aí a gente faz atividade juntos. Aí vai ter o lanchinho, e depois do lanchinho a tia Pri vai embora. Mas você continua na escola, então você vai continuar brincando com os amigos, você vai obedecer às tias. Enfim, eu descrevi todos porque essa criança em específico, ela já sabe ler. Então, eu fui descrevendo todos, mas do lado tudo tem um esqueminha visual. Então, ele se adaptou muito bem a essa mudança que precisou ocorrer em abril, aceitando que eu fico ali só aquele período com ele, né, depois do almoço, e vou embora depois do lanchinho. E ele aceitou, porque eu dei essa antecipação para ele, eu expliquei para ele e dei o esquema visual, já que eles têm dificuldade com a linguagem. E aqui tem, né, a questão da previsibilidade do aniversariantes. Eu vou dar play. A última sexta vai ser 24. Isso, mas esse mês vai ter uma coisa diferente. Qual? Aqui que vai ser o aniversariantes do mês. No dia 30, porque no dia 25 vai ter festa junina. Sabia? Sabia. Sábado é dia de aula ou é dia de ficar com a família? Fica com a família Muito e com bem. o papai e a mamãe. Isso mesmo. Então, aqui a gente vê que assim que ele viu o calendário, ele já falou, dia 24 é a última sexta-feira do mês, porque ele sabe que é a festa dos aniversariantes. Então, eu expliquei para ele aceitou e a gente continuou colando a figurinha. Então, isso ajuda bastante a criança a ter, né, essa previsibilidade e se regular e se autorregular mesmo, né? Conseguir entender os passos. Bom, peraí que eu lembrei de novo. Opa! Então, quando as crises de birra acontecem, que nem sempre a gente vai conseguir, né, resolver, a gente tem que esperar a criança se acalmar, se regular. Às vezes a criança está batendo a cabeça na parede, acontecendo coisas que está colocando em risco ela ou os amigos, né, jogando mesa, cadeira, enfim. Então, a gente protege a criança de risco. Se precisar conter, né, sempre com delicadeza. Ixi, os cachorros estão bravos. Sempre com delicadeza. E aí, protege elas, né, de risco. E quando ela se acalmar, a gente vai lá e conversa e explica para ela a situação. Sempre daquela forma, utilizando, né, frases sem ser complexas, estrutura simples, se for preciso, sempre utilizando ali esquemas visuais e tal. Eu coloquei ali, né, um adendo ali embaixo,
sempre visando o melhor para a criança nas variáveis ambientais, porque teve em uma escola que eu trabalhei que uma criança arrancou a roupa no meio do parque e teve a crise de birra, e aí todas as professoras começaram a tentar vestir a criança, e acabou que isso, assim, sendo complicado, porque a criança estava se debatendo e não queria de forma alguma, acabou sendo agressivo, mas era um dia que estava muito frio, foi naquela temporada de frio extremo, e então, assim, as professoras agiram certo, não tinha como elas esperarem a criança se acalmar, se regular para conversar. Estava ali um dia muito frio, a criança arrancou toda a roupa, a criança poderia ficar doente. Então, assim, tudo isso a gente sempre tem que ter o bom senso para sempre, né, visar o melhor para a criança dentro das variáveis ambientais. Tudo isso ali é algumas dicas para tentar seguir e melhorar, mas nem sempre elas vão ser possíveis. Bom, um pouco daquilo que eu disse, nem tudo é autismo. Então, assim, pode ter criança que tem problemas comportamentais, que tem outros tipos de atrasos de desenvolvimento, que tem um ritmo diferente das outras crianças, que às vezes ela tem falta de estímulos em casa ou falta de afeto, e tudo isso vai interferir no comportamento dela na escola. E não com isso que a criança também tem autismo. E a criança que tem autismo, ela só tem ali um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente consegue adaptar para ela ter uma vida boa e saudável. É importante não existir rotulações. É fácil a dinâmica, adaptar, lidar com as crises? Não, não é porque eu estou falando isso, que eu estou tentando dar essas dicas para facilitar da maneira melhor possível, que significa que tudo é fácil, é mil maravilha, né? Do jeito que eu tô falando, é um mundo encantado. Não, mas é bom cada vez mais a gente ir pensando e se conscientizando de todas essas informações e conhecendo melhor para parar com essas rotulações, para parar, né, com coisas que a gente vê muito por aí, que não é legal e que não facilita em nada, não ajuda ninguém. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar um pouco, né? Compartilhando ali um pouco da minha experiência, que eu vivi em algumas escolas, compartilhando aí um pouco do que eu tenho estudado, tentando ser objetiva de forma breve. Espero que todos tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem no Instagram, né? E aí eu tento responder. Se eu não souber, eu tento ir atrás das informações para poder ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada e um beijinho.